Como nós já destacamos aqui, a defesa de Jair Bolsonaro deu uma resposta ao Supremo e reiterou que o ex-presidente não descumpriu medidas cautelares. Também uma resposta à Polícia Federal. Nossa entrevistada agora é a advogada e professora de Direito Constitucional da PUC de São Paulo, Gabriela Zancanero. Tudo bem, professora? Como sempre, obrigado pela gentileza. Boa noite. Boa noite, Thiago. É muito bom estar aqui. Queria cumprimentar todos os nossos telespectadores, né? E, enfim, estou aqui para responder as perguntas que você julgar pertinentes. Pois é, professora, para nos ajudar a traduzir. A resposta foi dada a partir de agora. Primeiro, o conteúdo, não é, professora? Houve a negativa, dizendo que o ex-presidente Jair Bolsonaro não descumpriu medidas cautelares, disse que não havia plano qualquer para uma fuga à Argentina, com críticas à Polícia Federal também. De que forma essa defesa foi fundamentada? Há também o ponto que até o Vilela falou aqui com a gente mais cedo, sobre a vitimização em relação ao ex-presidente. Exato. Houve aí uma minimização com relação às eventuais conversas que foram travadas, né, pelo presidente Jair Bolsonaro com seus aliados via WhatsApp, né? Houve uma negativa de que ele tenha descumprido essas medidas cautelares. Há também a questão do lawfare, né, que é o uso da lei para eventualmente perseguir, né, desafetos políticos. Então, tudo isso foi trazido e foi levado pela defesa, né? Eu acho que esse era o argumento que a defesa tinha hoje, porque, a meu ver, né, o indiciamento da Polícia Federal ele está bastante claro no sentido de que houve aí um descumprimento de cautelares, né? A gente não está entrando no mérito desse descumprimento dessas cautelares, mas o ministro Alexandre de Moraes ele deixou bem claro que o que Jair Bolsonaro podia e o que Jair Bolsonaro não podia fazer. E ele tomou algumas medidas, né? Depois que as medidas cautelares foram impostas a ele em 18 de julho, que, a meu ver, configuram uma violação, né, dessas medidas cautelares impostas, né? Tanto é que houve, logo em seguida, uma prisão preventiva. Professora, eu vou passar a palavra já para os nossos comentaristas. A Dora Kramer faz a próxima questão. Dora. Boa, tem um mosquito aqui, gente, por isso que eu estou assim, tá? Vocês desculpem. Olha só, boa noite, professora. Então, boa noite, eu entendi, Dora. Seria uma pergunta, a senhora entende que não houve lawfare, né? Não houve uso abusivo da lei. Não, eu não acredito que houve lawfare aí no caso do Bolsonaro, né? A meu ver, houve o descumprimento das medidas cautelares e eu, particularmente, como advogada, não vejo perseguição ao Jair Bolsonaro quando a gente fala dessas medidas cautelares que foram impostas. Pode Mas acrescentar, a minha pergunta é outra. Posso acrescentar. Claro. Eu tenho uma curiosidade, porque eu não sei mesmo. Dos crimes aqui que são imputados ao Jair Bolsonaro, algum deles ou alguns deles não podem ser objeto de anistia ou a anistia, o que a gente tem consignado na anistia, inclui todos eles. Eles são passíveis, sim, de anistia, esses crimes dos quais ele é acusado. Então, há entendimentos divergentes, né? Então, eu me filio à corrente de que o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito é um crime que não é possível de ser anistiado, mesmo porque é um crime contra toda a ordem constitucional, com relação àquilo que a Constituição efetivamente protege no seu âmago. Então, a meu ver, esse crime não pode ser anistiado, porque senão você teria uma incongruência dentro do próprio texto constitucional que privilegia, claro, o Estado Democrático de Direito. Então, eu tenho esse entendimento, mas eu sei que existem outras correntes, né, pessoas que acham que pode ser objeto de anistia, porque isso não está literalmente ou textualmente na Constituição. Professora Gabriela, Cristiano Vilela faz a próxima pergunta. Vilela? Professora, boa noite. Professora... Boa noite, Cristiano. Boa noite. Dentro da visão que a senhora já colocou, no sentido de que as condutas
do ex-presidente acabariam ultrapassando os limites do que lhe havia sido imposto? Ou fazendo uma análise dentro do campo político, dentro das questões políticas que envolvem esse caso, seria talvez mais inteligente, mais interessante, mais estratégico por parte do Supremo Tribunal Federal, eventualmente não tomar nenhuma medida mais restritiva nesse momento e possivelmente aguardar o resultado do julgamento que nós teremos em breve, que poderá aí sim efetivamente ter talvez uma força, um peso maior para dar uma medida punitiva, estabelecer uma pena efetiva em relação ao ex-presidente? Então, eu acho que é o que o Supremo deveria fazer nesse momento para não acirrar os ânimos. Eu vejo nesse descumprimento de medidas que ocorreram com relação ao Jair Bolsonaro, uma certa, digamos, estratégia, né? Porque eu acho que agora ele está vendo que efetivamente ele vai ser condenado, então eu acho que existe aí uma estratégia por parte do ex-presidente no sentido de se colocar como mártir. Eu não sei o que Alexandre de Moraes vai fazer no caso, mas eu acho prudente que se espere o julgamento antes de tomar qualquer medida mais acirrada, né, envolvendo eventualmente uma prisão preventiva, alguma coisa do gênero. Eu acho que não é a melhor estratégia para o Supremo Tribunal Federal agora, nesse momento. Professora, aí de forma didática, o que acontece a partir de agora, depois das explicações da defesa? Então, o ministro Alexandre de Moraes, eu acho que ele provavelmente vai mandar isso para a Procuradoria-Geral da República, para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste, e depois ele vai tomar uma decisão com relação ao cumprimento da prisão domiciliar ou, eventualmente, ele vai levar isso para uma prisão preventiva, né? Não dá para saber muito bem o que ele vai fazer com relação a isso. Eu acho que, por Jair Bolsonaro ter efetivamente descumprido essas medidas cautelares, é bem capaz que haja aí uma prisão preventiva, né? Mas também isso é um exercício de futurologia. A gente tem que ver o que Alexandre de Moraes vai fazer, não tem como saber. Vilela? Professora, nesse sentido, com relação à possibilidade da prisão preventiva, na sua visão, esse descumprimento, ele talvez tenha sido um descumprimento excessivo por parte do ex-presidente ou, eventualmente, poderá ser compreendido que esse certo descumprimento ele não ultrapassou tanto os limites a ponto de que, eventualmente, poderia justificar a manutenção das medidas atuais, pensando eventualmente no julgamento que teremos nos próximos dias? Eu acho que o descumprimento foi bastante evidente, né? Eu entendo aqui, pelo que eu dei uma olhada na denúncia, foi bastante evidente, principalmente com relação à propagação de conteúdo por meio de terceiros, né? Então, Bolsonaro, ele efetivamente enviou uma série de mensagens, ele efetivamente conversou, ele se colocou como responsável pelas sanções que o Brasil tem sofrido dos Estados Unidos. Então, tudo isso, a meu ver, está bastante evidente. Agora, o Jair Bolsonaro, ele é um réu que ele tem uma situação de saúde que é uma situação complicada. Então, eu acho que o Supremo Tribunal Federal, eventualmente, pode levar essa situação em consideração e manter a prisão preventiva. A prisão cautelar, a prisão domiciliar. Porque, eventualmente, isso pode prejudicá-lo, né, por uma questão humanitária, inclusive. Acho que o Supremo pode decidir por manter as medidas cautelares hoje que estão sendo aplicadas ao presidente Jair Bolsonaro. Você, Dora? Professor, e quanto à questão do asilo? Aquele documento que alguns juristas acham que não é documento, porque não está vacinado, é só uma mensagem. A senhora acha que aquilo, assim como entendeu a PF, caracteriza uma intenção de fuga? Então, eu acho que caracterizou uma intenção de fuga, mas parece-me que o documento é um pouco, é de 2024 o documento, faz um ano que esse documento ele foi enviado para Jair Bolsonaro. Então, eu acho que no atual momento, talvez não tenha essa intenção de fuga. E eu acho que as medidas cautelares que estão sendo impostas, a prisão domiciliar, elas já são suficientes para impedir qualquer espécie de fuga. Professora, deixa eu fazer mais uma questão. E o indiciamento também do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, de que forma ele também, mesmo fora do Brasil, pode sofrer algum tipo de consequência
dependendo do que efetivamente a justiça vai decidir? Eu acho que na atual conjuntura política, ele pode sofrer eventuais medidas financeiras aqui dentro do país. Eu acho que ele deve ter ainda bens aqui dentro do país, ele pode sofrer uma cassação, mas enquanto ele estiver lá nos Estados Unidos com a atual conjuntura política, eu acho difícil que ele venha sofrer alguma sanção, né, uma medida mais forte, como uma prisão, alguma coisa do gênero, uma deportação. Então, acho muito difícil na atual conjuntura política mesmo, porque ele está muito alinhado às políticas do governo Donald Trump. E só mais uma dúvida em relação aos recursos que o ex-presidente recebeu via Pix, muitas vezes apoiadores, ele mesmo explicou que mandou pelo menos R$2 milhões para o filho dele no exterior, e agora há uma investigação do COAF. Existe, pelo menos juridicamente, tecnicamente estamos falando aqui, há alguma irregularidade nisso ou uma possibilidade de algo irregular, professora? Então, nós precisamos ver qual é a origem desses valores. A irregularidade que eu vejo num primeiro momento é passar esses valores para o filho, para o Eduardo Bolsonaro, para que o Eduardo Bolsonaro tomasse medidas nos Estados Unidos que eventualmente pudessem gerar as consequências que nós estamos enfrentando hoje, como a Lei Magnitsky em cima do Alexandre de Moraes, como as tarifas, como uma série de retaliações que a gente está vendo por parte do governo Donald Trump. Aí eu vejo realmente uma coação no curso do processo, que é o inquérito judicial, esse inquérito 4995, que hoje está em curso no Supremo Tribunal Federal. Professora Gabriela Zancanero, de Direito Constitucional da PUC, aqui de São Paulo. Como sempre, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Professora, volte sempre. Muito obrigada, Thiago. Eu que agradeço. Até a próxima.